1 Samuel capítulo 30, então, está narrando a fuga de Davi de Saul. E ele está ali, ele para numa cidade chamada Ziclag. Ele e os seus 600 homens encontram essa cidade e passam a habitar nessa cidade. A cidade de Ziclag passa a ser a casa de Davi, o quartel-general de Davi, aonde ele, Davi, e os seus 600 soldados, com as suas esposas e filhos, passam a habitar. Ziclag passa então a ser a cidade de Davi, cidade provisória que ele escolhe para habitar durante a perseguição de Saul. Davi está lá, ele, seus 600 soldados e as suas esposas. Davi, como um guerreiro nato, um soldado valente, um estadista, um líder militar sem igual no Antigo Testamento, junto com esses homens, ele se envolve em outras campanhas militares, em outras batalhas. E Davi é um vencedor extraordinário. Mesmo antes de subir ao trono, Davi aqui já tinha vencido muitas batalhas. E um certo dia, já passado algum tempo que ele se mudou para Ziclag, ali com seus soldados e ali com as suas mulheres, obviamente, neste tempo de estadia, começou a cultivar alguma coisa para comer, começou a criar ali, a se estabelecer naquela cidade por algum tempo, fazendo suas tendas, suas casas, arrumando o seu meio de se alimentar, plantando algo, fazendo a ordenha, tirando leite. Davi sai com seus homens um dia para uma campanha militar de 3 dias. Ele fica 3 dias fora. 3 dias com seus 600 homens, ele se ausenta de Ziclag para lutar, para combater. Ok? E o que acontece durante esse período de 3 dias? A Bíblia diz que Amaleque, os amalequitas, os inimigos de Israel, os inimigos de Davi, ele vem pelo sul até Ziclag, percebendo a ausência de Davi, percebendo a ausência do exército de Davi, percebendo a ausência dos 600 homens, eles invadem Ziclag, eles saqueiam Ziclag, eles espoleiam Ziclag, atiram fogo sobre Ziclag e levam cativas as mulheres de Davi, as filhas de Davi e algumas mulheres dos seus soldados. Passado 3 dias, Davi está voltando para Ziclag, da sua campanha militar. Então eles percebem de longe que a cidade está carbonizada, incendiada, a fumaça sobe, o fogo foi ateado em toda a cidade. Quando eles chegam, a cidade está destruída, o gado foi roubado, os bens foram roubados, a cidade queimada, destruída, e as filhas, os filhos de Davi, todos feitos prisioneiros, junto com as esposas. Uma tragédia tinha ocorrido, uma tragédia. A cidade, a casa, o estabelecimento, o quartel-general de Davi tinha sido atacado, invadido e devastado. Tudo estava em chamas e as economias de Davi haviam se perdido. O sustento de Davi havia sido roubado, o mantimento, bem como o gado e o rebanho de ovelhas. E o pior de tudo, as mulheres de Davi, os filhos de Davi e dos seus soldados tinham sido sequestrados, tinham sido capturados e sido levados presos como escravos pelos amalequitas. Quando Davi chega, ele vê a cidade dele à bancarrota, em ruínas, sob os escombros.
tudo arruinado, tudo pegando fogo, tudo destruído, saqueado. É a mesma impressão que você tem quando um ladrão salta, pula em sua casa e revira tudo, e rouba, e saqueia. E você de repente chega em casa, está a porta arrombada, destruída, e a sua casa toda de pernas para o ar. E você pensa, alguém entrou aqui e fez um desastre. Foi essa a visão de Davi. Só que é óbvio numa escala muito maior. Foi um exército que entrou, foi uma cidade destruída, e foi dezenas de pessoas, entre mulheres e filhos, levadas ao cativeiro. A Bíblia diz que Davi, vendo aquilo, alçou a sua voz e chorou. Homens valentes, eles eram chamados os valentes de Davi, homens poderosos, guerreiros, invencíveis. Estava aqui o maior guerreiro de Israel. Mas a tragédia foi tão grande que eles não resistiram, começaram a chorar, caíram nos prantos, estiveram em grande amargura pela situação que ocorreu. E o que aconteceu? Aconteceu que Davi, vendo a cidade dele naquele estado, vendo aquela devastação, percebendo que as suas mulheres não estavam mais ali, e os seus filhos também não. A Bíblia diz que Davi vai ao sumo sacerdote Abiatar e pede a ele o éfode de linho, a estola sacerdotal. Por que ele pede isso? Esse éfode, essa estola, foi ordenada pela lei de Moisés, que o sumo sacerdote deveria usá-la. E no peitoral estava contido ali o Urim e o Tumim, que eram maneiras de se consultar a Deus, eram sortes, eram dados. E ali se recebia uma palavra de Deus, através do sumo sacerdote, ou da estola, do éfode. Deus falava, enviava uma palavra através daquilo, naquela época. Davi então foi buscar uma direção de Deus, uma palavra de Deus. Por quê? Davi estava completamente desnorteado, não sabia o que fazer, não sabia para onde ir, não sabia que decisão tomar. A tragédia foi tão grande que ele não tinha discernimento, ele não tinha um alvo, ele não tinha uma direção clara do que fazer. Então ele vai ao sumo sacerdote, toma o éfode, a estola, e ele vai consultar a Deus, ele vai buscar uma palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero falar a vocês. Eu quero trazer uma palavra profética a vocês, uma palavra de Deus para a vida de vocês. A situação de Ziclag, ela é uma espécie da habitação do povo de Deus provisória. Ali não era a habitação de Davi. Logo ele iria voltar a Jerusalém, edificar Jerusalém, construir Jerusalém, e então habitaria ali a terra do povo judeu, a terra prometida, a terra de Israel. E Ziclag é um tipo do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num período muito sombrio, muito escuro. Nós estamos vivendo um período de tragédias. A ordem que nós temos aqui para esse período, tanto seja ele pessoal ou coletivo, seja em âmbito natural, físico ou espiritual, é que nós precisamos buscar uma palavra de Deus. Nós precisamos de uma direção clara e específica de Deus. Você não pode se conformar com esse estado que você está.
Você não pode se conformar com o seu pecado. Você não pode se conformar com a ruína da sua família. Você não pode se conformar com esse casamento difícil, crítico, com esse casamento sombrio. Você não pode sucumbir, você não pode se submeter a essa crise, a esse momento, a essa apostasia, a esse esfriamento pessoal ou coletivo. Você não pode ficar parado, estagnado. Você precisa buscar uma palavra de Deus. Você precisa buscar uma direção de Deus para a sua vida. Preste atenção. Quando Davi vê todo aquele desastre, ele tinha 600 homens do seu lado. Ok? Estão escutando? Estão entendendo? 600 homens. Ele tinha o sumo sacerdote Abiatar. Mas Davi sabia que ninguém podia dar o que ele estava precisando. Ninguém podia consolá-lo naquela hora. Ninguém podia orientá-lo. Davi sabia que ele precisava de uma palavra específica de Deus, que só o próprio Deus poderia ajudar Davi. Meu irmão, nós estamos vivendo há momentos que só o próprio Deus. Você precisa de uma palavra da parte de Deus. Deus precisa falar com você e não é com seu pastor propriamente. Deus usa o seu pastor, usa seu marido, usa seus filhos, usa meios para falar. Mas há momentos que é necessário que você pessoalmente receba uma palavra da parte de Deus. Ele não pediu conselho ao sumo sacerdote Abiatar, nem foi aos seus homens. Ele necessitava que Deus falasse com ele, porque ele estava confuso. A situação pegou ele de surpresa. Davi se perguntava: por que isso aconteceu? Eu estava numa campanha militar, eu estava guerreando as suas guerras, Senhor. Eu estava fazendo a sua vontade. Não fui eu o ungido rei de Israel? Não fui eu o escolhido de Jessé? Por que tudo isso veio? Por que isso está acontecendo? Qual pecado eu cometi, Senhor? Que lei eu desobedeci, eu transgredi? Davi estava assim. Da onde vieram esses homens? Da onde veio esse inimigo? Como eles nos encontraram? Por que eles nos encontraram? Porque tudo isso veio? Porque nem as mulheres foram poupadas? Porque ao menos as crianças? Porque esse desastre? Porque essa devastação? Porque esse infortúnio? Tudo perdido, tudo arruinado, tudo saqueado, tudo em chamas. Então Davi sabia: eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma direção. Irmãos, nossa nação está debaixo de fogo, de escombros. Amaleque tem vindo contra o Brasil, tem vindo contra os Estados Unidos da América, tem vindo contra a América Latina, tem vindo contra a Europa. O inimigo tem vindo contra a igreja. Está um tempo sombrio, escuro, frio. As pessoas estão desnorteadas, sem direção, sem saber que decisão tomam, que rumo seguem, que caminho andam, que negócio fazem. É necessário parar e buscar da parte de Deus uma palavra. Olha o que Amós 8,11 disse, preste atenção. Amós 8,11. Eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, e não fome de pão, e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a minha palavra. É isso que a palavra diz. E o texto vai mais longe, e eu quero abrir, não precisa de você abrir e ler. Veja o que o texto diz, como ele é para os nossos dias. Ele diz assim:
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar em mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Esses dias estão chegando. Amós está profetizando do cativeiro assírio. Ele foi profeta para profetizar no norte, no reino do norte, o reino de Israel, contemporâneo de Isaías, contemporâneo de Oséias, contemporâneo de Jonas. Ele dizia: quando vocês forem cativos pela Síria, não haverá uma palavra, vai haver fome de palavra, não vai haver visão, não vai haver direção, não vai haver profecia, não vai haver profeta. Lá no cativeiro assírio, vocês percorrerão o mar, vocês irão de uma ponta a outra, e não haverá uma palavra. Nós estamos vivendo esse dia. Está havendo fome e não de pão, está havendo sede e não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E as pessoas estão indo de um lugar a outro, sem uma direção de Deus. As pessoas estão confusas, elas não encontram resposta nas Escrituras, elas não encontram a resposta na oração, ou elas nem sequer consultam as Escrituras, ou consultam a Deus, e não conseguem sair da Ziclag em chamas, não conseguem apagar o fogo, não conseguem reaver as mulheres e os filhos. Por quê? Porque os dias de fome já chegaram, os dias de sede já chegaram, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. É o cativeiro que a igreja do Senhor se encontra. É os assírios, são as alianças espúrias que estão trazendo ao povo inanição espiritual. Nesses dias, vejam só, a fome não quer dizer ausência total de comida. Não. A fome não quer dizer ausência total de comida, quer dizer escassez de comida. É algo que vai diminuir, que vai minguar. As pessoas não estão sendo orientadas pela presença de Deus, nem pela palavra de Deus. Não estão sendo dirigidas por uma palavra de Deus, porque o tempo está escasso por causa do nosso pecado. Melhor, o tempo, a palavra está escassa. Essa fome aterrorizante. Você visita as igrejas, e os púlpitos de hoje não tem pão para dar para a igreja, não tem o trigo sólido da palavra, não tem uma palavra revelada, não tem uma palavra dirigida, estudada, escriturística. O que hoje se oferece nos púlpitos é aquela palha seca, sem vida, é uma enrolação carnal. O povo de Deus está passando fome. Não há um homem de joelhos que recebe do alto a direção divina e transmite à igreja a palavra fresca, a palavra viva, a palavra poderosa do Senhor. Eles estão passando fome. Não há direção. 1 Samuel 3:1 diz assim: naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Primeiro, Amós fala da inanição, da escassez de pão, por causa do cativeiro assírio. Segundo, naqueles dias a palavra é muito rara. Que dias? O livro de Samuel, ele começa terminando um período de 300 anos, um dos piores períodos de Israel, o período dos juízes. Samuel está dizendo aqui, naquela época, na época dos juízes, na época da corrupção de Israel, a
a palavra era muito rara. Deus não enviava profeta. Não havia mensagem de Deus. As visões não eram frequentes. Visão é a manifestação espiritual de Deus para transmitir uma mensagem profética. Tanto a palavra profética quanto as visões, as manifestações espirituais eram raras no dia dos juízes. Na mesma maneira, a palavra do Senhor hoje é muito rara. Quem está com a palavra? Quem tem transmitido a palavra? Quem tem manifestado a palavra? Então, na época dos juízes, as pessoas estavam sem palavra, estavam sem visão, estavam sem direção, estavam sem revelação. Por isso se afundaram, Provérbios 28, não havendo profecia, não havendo visão, o povo se corrompe. É isso que aconteceu no período dos juízes. A palavra era muito rara, as visões não eram frequentes. Isso aconteceu no tempo dos juízes. Isso está acontecendo hoje. Essa mensagem é para que você sabendo disso, dessa escassez, por causa do nosso pecado, por causa do pecado de Judá e Efraim e Jacó, por causa do pecado do reino do sul, do reino do norte, por causa do pecado da nação brasileira, por causa do pecado da igreja do Deus vivo, as visões estão sendo raras, a palavra não é frequente, a fome da palavra. E o que Davi fez? Ele sabia que aquela situação não haveria solução, ele não ia conseguir lidar com aquilo, e ele precisava de uma palavra, ele precisava de uma direção. Deus está dizendo, não adianta você continuar fazendo o que você está fazendo, não adianta mais essa estratégia, não adianta você esperar algo que não vai acontecer, você precisa buscar uma palavra da parte de Deus, você precisa consultar o éfode, a estola, você precisa de uma profecia. Agora a profecia que eu estou dizendo aqui, não é profecia contemporânea. Nós não somos uma igreja pentecostal, eu não sou pentecostal, a autoridade máxima dessa igreja são as escrituras. Eu não estou dizendo você ir atrás de profeta buscar profecia. Eu estou dizendo de Deus levar você um texto das escrituras e dar você a resposta do que você precisa. De você buscar em oração, até que o Espírito Santo esclareça, traga luz a você, ao seu problema, ao problema que você está passando. Foi isso que Davi fez. É tempo da igreja fazer isso. Nós estamos correndo de um lado para o outro, e nós não estamos discernindo a voz de Deus. Nós estamos atarefados demais, infestados demais de problemas, de compromissos, e nós não estamos nos atentando para a voz de Deus. Essa situação que você está vivendo aí, essa mesmo, você precisa buscar uma palavra de Deus acerca dela. Você precisa buscar. Davi disse, e agora? Subirei eu contra Amaleque? Alcançá-lo-ei? Prevalecerei contra eles? Davi disse, se eu for, eles vierem de novo e acabar com o resto. Se eu for, eles derrotarem a gente. Será que as mulheres ainda estão vivas? E se eles já mataram ela, estupraram, estrangularam? Davi não sabia o que fazer. Meus homens estarão animados?
A situação foi tão trágica que eles quiseram apedrejar a Davi. A culpa desse saque é sua, Davi. Davi muito se angustiou. Então ele toma a estola, recorre a Deus e Deus diz: persegue-os, vai até eles, eis que eu os te darei na tua mão, eis que as suas mulheres e filhos retornarão para ti. Deus o dirigiu, Deus o instruiu. Você precisa buscar uma palavra de Deus. Se você lembrar do rei Josafá, o rei Jorão de Israel vai pedir ajuda ao rei Josafá de Judá. Depois que Acabe, o seu pai, morre, os moabitas intentam contra Israel e o rei Jorão. O rei Jorão vai pedir uma aliança com Josafá: ajude-me a vencer Moabe. Então a Bíblia diz que Josafá não toma essa decisão. Ele pergunta: há algum profeta aqui para que o consultemos? Há alguma direção? Nós precisamos, Jorão, buscar a palavra de Deus. Uma palavra a nós específica tem que ser dada. Eu não posso subir com você, não posso me aliançar com você, não posso sem uma palavra, sem uma direção. Então ele responde: há um sim, Eliseu, vamos consultá-lo. A palavra está com ele, a palavra está com Eliseu. Então Eliseu vai e dá uma palavra a Jorão e Josafá. Nós precisamos fazer a mesma coisa. Deus precisa falar com você. Você precisa ir até Deus, até que Ele fale. A mesma coisa aconteceu com outros reis e outros profetas. Abra comigo em Mateus capítulo 3. Ou melhor dizendo, Lucas capítulo 3. Melhor, versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Albilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João Batista, filho de Zacarias, no deserto. Até aí. A mesma coisa ocorreu com João Batista. Quem era João Batista? João Batista foi o primeiro profeta a Deus enviar depois de 400 anos sem falar. De Malaquias a Mateus foi o período chamamos intertestamentário. 400 anos sem Deus falar com o povo. 400 anos sem enviar profeta, 400 anos de silêncio. Deus quebra o silêncio enviando João Batista. A palavra diz: e veio a palavra de Deus a João Batista. Essa tão sonhada palavra, essa tão esperada palavra, essa tão desejada palavra, almejada palavra, finalmente veio a João. Como nós fazemos para receber essa palavra? Como você busca essa palavra? Como você recebe essa palavra? Se de fato hoje a mensagem para você é que você precisa de uma palavra específica para o seu problema. Você precisa de uma palavra. Ela veio a João. Vamos abrir então Mateus 3. Mateus 3,
verso 4. Mateus 3, usava João vestes de pelo de camelo e cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Até aí. Presta atenção. A palavra de Deus veio a João Batista. E ele estava no deserto, comendo mel silvestre e gafanhoto. Aí então veio a palavra a João. Primeiro, para que essa palavra chegasse a João, ele teve que fugir para o deserto, se refugiar no deserto, habitar. A palavra não disse que veio a João quando ele estava entre as pessoas. Essa palavra veio no deserto. A menção aqui é clara, a insinuância lógica, clara e simples. É tempo de nós nos refugiarmos. É uma palavra profética de Deus para você. Se você não sair do meio do ruído dessa pós-modernidade, se você não deixar um pouco o ruído da voz das pessoas, se você não encontrar um lugar de refúgio, de isolamento, um deserto, você não receberá essa palavra. João Batista se refugiou no deserto da Judeia, para que ele então buscasse essa palavra, para que ele recebesse essa palavra. Há um tempo na nossa vida que nós temos que nos refugiar, nos isolar, que nós temos que buscar um lugar deserto, até que a palavra venha a nós. Deserto. Ele estava no deserto. Ele estava esperando 400 anos de silêncio. Ele ia apresentar o Messias que havia de chegar. Como ele ia fazer isso? Ele estava esperando uma direção. Será nesse tempo que o Messias virá? Será agora que ele se manifestará? Ele estava esperando o que fazer. Os filhos de Israel estão no cativeiro, estão numa escuridão terrível, na servidão do Império Romano, no jugo da lei de Moisés, regida pelos fariseus. O que fazer? Foi ao deserto. Foi ao deserto. Foi ao deserto e fez o que mais? Buscou. Meu irmão, não queira receber uma palavra sem busca. Eu vou dizer algo para você. Deus só vai entregar palavras, só vai dirigir pessoas que estão 1, 2, 3 horas de joelhos. A palavra está com homens de oração, a palavra está com mulheres de oração. Pode perguntar, pode espremer qualquer homem e mulher de oração, eles terão algo para te dizer, porque a palavra está com aquele que busca a palavra. Eu não sei, eu não estou conversando com ela, faz tempo que eu não vejo ela. Eu sei que ela chega aqui 6 horas para orar e sai 9. Eu tenho certeza que Deus está revelando algo a essa menina. Certeza que Deus está compartilhando. Porque é impossível que alguém fique 1, 2, 3 horas de joelho todos os dias e não tenha uma palavra da parte de Deus. É impossível. Agora você que gasta tempo na TV, no videogame, na internet, na fofoca, no Facebook, querido, não espere uma palavra, Ele não vai te dar. Ele não vai te dar. E eu estou falando sério isso aqui. Conversei com outra mulher de oração nessa igreja, que eu sei quem é. E mais uns 2 rapazes de oração. Quando eles comentavam alguma coisa, eu sabia que aquilo vinha de Deus.
Eu sabia que daquela saliva saía fogo, saía algo do céu. Eu sei discernir quando alguém fala da parte de Deus. E eu pensava comigo, é claro que Deus vai falar por essas bocas, pois essas pessoas estão continuamente de joelhos. Veio a palavra. Primeiro, se isole. Você fica com gente demais à sua volta. São ímpios demais à sua volta. São carnais demais à sua volta. É internet demais à sua volta. Facebook, WhatsApp demais. Você não receberá essa palavra. Você precisa se isolar. Não vai receber. Segundo, você precisa buscar. Terceiro, vestia de pelo de camelo, e a sua comida era mel silvestre e gafanhotos. João Batista no deserto comia isso, gafanhoto. Essa era a dieta de João, mel silvestre, gafanhoto. A lei de Moisés permitia comer o gafanhoto. O mel era um alimento riquíssimo. Aqui temos algumas interpretações. Era por causa do lugar. João Batista não tinha regalia, luxo nem conforto. Era o que o deserto propiciava: mel e gafanhotos. Há uma segunda interpretação. João Batista estava jejuando. Você quer uma palavra de Deus? Quando é que você vai começar a jejuar? É jejum. Davi disse assim: não darei algo ao Senhor que não me custe. Davi está dizendo, eu só dou algo para Deus que me custe, que eu tenha esforço para fazer. Jejum. A ideia do Antigo Testamento é se vestir de pano de saco grosseiro, é se ajoelhar nas cinzas, é desfigurar o rosto, é deixar de comer até que Deus fale, é dizer eu não como até que o Senhor envie uma palavra. Eu estou morrendo, definhando, minha família está morrendo, meu casamento morrendo, eu preciso de uma palavra. Jejue. 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 Ele jejuou. Ele se isolou. Ele buscou. A nossa geração é gorda, eletrônica e preguiçosa. O nosso jejum dá vergonha no jejum católico. Tem crente que está jejuando só na quaresma. Tem crente que jejua da meia-noite às 6 da manhã. Quando o filho de Davi ficou doente, Davi ficou 7 dias sem comer nada, só bebendo água. Aí, cadê? Tu tem coragem de fazer isso para o teu filho? A criança nasceu doente. O servo já havia levar para ele queijo, pão, fruta, as iguarias. Davi, não! Eu não como até Deus me responder. Note, Davi não orou pela cura da criança. Davi orou para que Deus desse uma palavra para ele. Quando a criança morreu, Davi, pronto, respondeu. Enquanto a criança estava doente, eu jejuei. Agora a criança morta, jejuaria eu? Davi disse. É morta a criança? É morta. Davi se levantou, trocou seus vestidos, se ungiu, se lavou, comeu pão e entrou na casa do Senhor. A palavra veio depois que Davi ficou 7 dias em jejum total. 7 dias até Deus dizer, o que eu faço com essa criança? O que eu faço com meu filho doente? A criança morreu, Davi respondeu. Veio a palavra do Senhor. Então a Bíblia diz que depois de João se refugiar do deserto, em jejum, e buscando a Deus, veio a palavra do Senhor a João. A palavra veio.
Deus nunca ficou sem testemunho. A palavra de Deus nunca deixará de ser enviada. Há fome sobre a terra e não de pão. Há sede sobre a terra e não de água, mas de ouvir a palavra. A palavra de Deus nesses tempos é de muita valia, é rara. As visões não são frequentes. Todavia, Deus deixou um testemunho. Deus ainda fala. Deus ainda mostra a tua palavra. Meu irmão, e aquele que buscá-la, ele receberá. Você precisa de uma palavra. Você precisa buscar a Deus. Deus não tem que falar com a tua mãe não, moça. É com você. Deus tem que dar uma palavra para você. Pessoal, para você. Tem que falar com você. Não é para o teu pai não, jovens. Jovem, é para você. Deus quer falar com você. Quer dar uma palavra a você. Pessoal, para você e mais ninguém. É para você. O que Deus quer? O que Deus está tramando? O que vai ser de Brasília? O que vai ser do governo? Vai haver impeachment? Quem vai assumir o poder? Como estarão as crianças? Como será o currículo escolar do ano que vem? E o casamento gay? A união afetiva? A inflação? O comunismo? O socialismo? Onde as igrejas vão parar? O que o Papa está planejando? O Estado Islâmico? O Putin? O Obama? As eleições americanas? O que os pastores vão fazer? O que eles estão promovendo? Como está Satanás? Aonde está Satanás? O que Satanás está fazendo? O que ele está tramando? Qual será o seu próximo ataque? Onde ele está? Quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu vou? O que o futuro me reserva? O que o futuro reserva financeiramente, profissionalmente, sentimentalmente? Aonde ir? Que decisão tomar? Como será o amanhã? O que vai ser da minha vida? Onde vai haver pão, comida? Você precisa de uma palavra. Senão você vai ser pego de surpresa. Você não vencerá essa crise, você não sairá desse buraco, você não prosperará, você não crescerá, amadurecerá, não frutificará. Você precisa de uma palavra. Você precisa definir quem você é, qual a sua identidade, qual o seu lugar no corpo de Cristo, o que você está fazendo aqui, qual o seu chamado, qual o seu ministério, para que você nasceu. Mas para isso você precisa buscar uma palavra de Deus. Amaleque levou entes queridos nossos cativos. Talvez tenha entes queridos cativos da enfermidade, estão doentes, cativo das dívidas, do álcool, das drogas, da depressão, dos remédios, do pecado, da sujeira, da lama do vício, do pecado. E você não sabe o que fazer. Há 1 ano, 2, 5, 10, 15 anos eu luto com esse pecado, luto com esse casamento, luto com essa área do meu caráter, que essa coisa terrível. Há meses, anos que estamos nessa crise, eu não sei o que fazer, eu já tentei de tudo. Eu não sei onde ir, o que fazer, que decisão tomar, não sei o que fazer, o que eu preciso fazer, pastor? Busque uma palavra a este respeito, se isole e vá até que Deus diga exatamente o que fazer, até que Ele revele, discirna, até que Ele mostre especificamente o que você tem que fazer. E no geral, a igreja de Cristo precisa buscar uma palavra da parte de Deus. A igreja de Cristo precisa buscar direções de Deus para saber como andar nesses dias. Vede como prudentemente andeis, não como a nécios, mas como a sábios, remindo os tempos, porque os dias são maus.
que cada um de nós deve andar na vocação para a vocação a qual fomos chamados, dignos da vocação para a qual fomos chamados. Feche os seus olhos e comece a buscar agora.